gente vai começar o nosso segundo vídeo falando um pouquinho agora do nosso encontro com Deus, não somente do Álvaro, acho que um pouco do meu também. Vou fazer umas perguntas para dar um direcionamento aí para ele, falar um pouco, porque como eu falei no último vídeo, muitas mulheres falam, poucos homens se posicionam. Então, eu acho que talvez seja legal a gente também falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, a primeira pergunta é: em que momento você percebeu que precisava mudar de vida? Tipo, o que te deu um start do tipo, cara, eu estou fazendo cagada? Sinceramente, assim, eu não sabia que eu precisava mudar de vida, né? Acho que como eu falei no outro, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de boa, e é verdade, assim, sempre fui muito de boa com tudo, assim, né? Então, eu não, cara, da forma como tava, tá bom, né? É só mais uma implicação da Luana, pô, tá buscando motivo pra brigar, pra encher o saco, enfim, né? Mas eu realmente, assim, né? Não, de cara, assim, quando a Maitê começou a chamar a gente para ir para a igreja, né? Quando a gente entendeu que isso era importante para ela e por ela também, né? Foi um start, assim, mas nada que mexeu assim com o meu coração, que me tocou e eu pensei, não, agora eu vou ser um cristão de fato, não. Era o que eu pensava, não, beleza, vamos começar a frequentar a igreja e normal, né? Minha vida vai seguir, né? É que começou o quê, né? Pra quem quer entender. A Maitê, ela começou aí numa creche cristã, que é a Arca de Noé. Eu fui batizada na católica. Quando a gente veio para Jaraguá, a gente veio para a luterana aqui do centro, que é Apóstolo Pedro, que é a que a gente frequenta hoje. Então eu participava de encontro jovem, participava da juventude, era maravilhoso e o mundo foi me afastando, né? Então, namorei outra pessoa, foi me afastando da igreja e eu fiquei sem igreja nenhuma. Veio a pandemia, piorou mais ainda. E aí, como o Álvaro ele era católico e a família inteira dele era católico, a gente meio que por, sei lá, no empurrão, vamos junto, né? É, meio Então, tipo, que. não tinha muita escolha, porque eu não estava frequentando nenhuma igreja, eu tinha minha fé, mas é aquilo que eu sempre falo. Ah, meu Deus, não é somente a fé que tu tem em casa, a gente tem que viver em comunhão, em comunidade, isso a gente entendeu depois, que a gente tem que participar de uma igreja, e antes a gente achava que não era importante. E aí a Maitê começou a ir pra igreja, pra escola, e ela começava assim, vamos na casinha de Jesus, mãe, vamos na casinha de Jesus. E a gente casou na igreja católica, né? Casamos, né? Tivemos a bênção, tudo. Eu fiz crisma na católica, porque eu precisava da crisma para casar com ele. Então, a gente casou, a Maitê veio e ela indo pra creche cristã, ela começou a falar, tá bom, vamos. E a gente começou a ir pra missa, né? Fomos pra missa, alguns domingos, mas ela era pequena, ela não parava quieta de jeito nenhum, tipo, não aguentava. Mas ok, e aí a gente sentiu que, fomos abastecidos, né? Tipo, É, beleza, fomos pra missa abastecidos e agora a semana vai ficar boa, abençoada. só Semana benção. abençoada vai ser. E cara, não é isso, né? Mas enfim, a gente achou que era. E aí a gente começou ali, daí depois em diante fala tudo o que aconteceu, né? Tipo, daí. Daí a gente foi meio que testando o lugar que a gente se sentisse bem, né? Até a gente chegar ali na Pedro, onde a gente frequenta hoje, né? Fomos muito bem recebidos. Hoje a gente tem amigos de verdade ali, né? Servimos na igreja, enfim. E aí algumas coisas foram mudando, assim, né? Eu entendo que Deus foi mexendo comigo antes mesmo de eu entender isso tudo, né? Ele foi me constrangendo, não. No começo eu acho que não me constrangiu a ponto, assim, né? A primeira tomada de decisão, assim, que não tem nem muito a ver com a conversa. Hoje eu entendo que sim, tem a ver, né? Mas lá na época não entendi ainda. Mas foi um dia que eu estava aqui em casa, a gente estava, precisa estudar, precisa voltar a estudar, né? Eu não cheguei a terminar minha faculdade, passou algumas coisas lá, acabei não tendo diploma oficial, assim, né? Então, isso tava me incomodando muito, sabe? Não tava legal, preciso ter uma formação, né? E eu não queria a princípio eu não queria algo relacionado à minha profissão, à minha carreira, assim, né? Porque, pô, o dia inteiro comunicação, o dia inteiro estudando isso, o dia inteiro pesquisando não sei o quê. Cara, não, eu quero alguma coisa diferente. E me veio na cabeça teologia. E assim, foi o dia. Eu tava aqui, Boa. né? Enfim. E, e foi do nada mesmo, assim. Só que, do mesmo jeito que foi do nada, eu tinha muita certeza que era aquilo que eu tinha que fazer. Meu, assim, ó, eu tinha certeza absoluta que aquela era a melhor decisão que eu tava tomando na minha vida, assim.
E aí ela. Cara, sério, foi muito engraçado, porque ele falou assim, ele tava pensando em fazer uma coisa, tá bom, né? Estuda. E aí ele falou assim, amor, eu vou fazer teologia. Eu só olhei e falei, vai fazer o quê? Tipo, a gente nem vai pra igreja direito? Como é que tu quer ir pra fazer teologia? Vai virar pastor? Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei, vai virar pastor agora? E aí ele falou, daí fala o porquê que tu escolheu teologia, Daí tipo, a vamos lá, questão do amor e tal. isso, eu sempre tive uma filosofia de vida, assim, né? Quem One conhece o love, Álvaro sabe one que ele é heart, assim, né? tipo, muito do amor, assim, né? Eu acho que, e até hoje, assim, né? Independente, Cristo, Deus é amor, né? Então, faz, hoje até minha filosofia lá de trás, quando eu era bem louco, ainda quando era lixo, já fazia sentido, assim, né? Mas eu sempre acreditei muito no poder do amor para resolver as coisas, para viver, que entre relacionamentos, entre tudo assim, né? O amor eu acho que é o melhor caminho, a melhor saída, né? E eu fiquei colocando assim em xeque, entendendo, né? Quando eu vi o negócio da teologia, eu pensei, cara, teologia fala sobre a vida de Deus, né? Deus é amor, então faz sentido. Jesus foi o maior comunicador que a gente já viu na Terra, né? E se você não acredita nisso, então você tem que concordar que ele era o maior enganador que existiu já nesse mundo, né? Então Jesus foi o maior comunicador que existiu na face da Terra. E juntando todas essas coisas assim, né? A gente começando a olhar essa questão de igreja ou não. Falei, cara, acho que faz sentido, né? Teologia. Eu falo, eu entendo sobre comunicação. Outra coisa que eu pensei, né? Muitas pessoas sábias, muitas pessoas inteligentes hoje no mundo estudaram teologia, né? São teólogos de formação, e não de carreira, mas de formação, para conhecer mais o mundo, para entender um pouco mais, porque de fato estuda muita história, né? História de religiões, história do mundo como um todo, até o descobrimento do Brasil por questões da parte mais cristã também, né? A gente entende um pouquinho melhor isso hoje, né? Olhando dentro do curso da teologia. Então isso tudo para mim foi fazendo sentido, assim, parece que as coisas foram se amarrando, foi costurando, costurando, e eu falei, cara, é isso mesmo, assim, sabe? E eu tive, na hora que eu pensei nisso, eu tive muita certeza de que era isso que eu precisava fazer, e que tô aí na luta agora. E aí ele foi, né, gente? Eu apoiei, claro, com certeza. É, E aí a gente começou a ir pra Pedro, e isso foi Pensamos nisso. em março de 2024, Quatro. né? Então faz um ano e pouco. Pensa, gente, a gente tá agora em setembro de 2025. Então, nesse um ano e pouco, a gente vivenciou muita coisa. É muita coisa absurda, porque realmente a gente se entregou e buscou, e buscou, e buscou, e Deus nos, né, aprofundou nisso tudo. Mas realmente foi aí uma questão de um ano e pouco que a gente está dentro da igreja e buscando mais. Como foi sua experiência de encontro com Deus? Tu já tinha tido essas experiências antes sei lá, do Espírito Santo, de Sentir. Deus, sei lá, Jesus e tal? Hoje eu tive uma experiência muito forte, mas isso é o próximo vídeo. Sobre legendários, que isso é outra coisa. É, Mas antes disso tudo também, né? não, Tipo, eu tive, assim, antes já, eu tive alguns momentos muito importantes, assim, né? Essa questão da teologia, a certeza que eu tive naquele momento, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo mexendo comigo, assim, né? Mas ele foi me constrangendo muito, assim, né? Foi trazendo luz para alguns problemas da minha vida que eu comecei a entender que isso só seria resolvido a partir do momento em que eu firmasse meus pés na rocha, assim mesmo, né? Que eu realmente tivesse firmado, buscando a minha base para entender, né? Isso olhando para as minhas filhas, né? Entendendo o quanto eu precisava ser exemplo para elas, exemplo de um pai melhor, exemplo de um amigo, exemplo de esposo. E pô, eu tenho duas filhas, né? Então eu sou o contato direto com o homem que elas têm, assim, né? Então é isso que elas vão buscar, né? Como eu trato a mãe delas, como eu trato elas, como a gente vive o dia a dia. Então algumas situações com elas foi me constrangendo também, e hoje eu entendo que foram experiências que o Espírito Santo veio me trazendo, né? Na igreja, assim, o curso Alfa que a gente fez, né? Isso mexeu bastante. Teve o Protagon, né? O Protagon, ele é uma imersão que a gente fez
e que ele ressignificou muita coisa na minha vida, mas ele teve um ponto espiritual muito forte ali, né, pra mim. Me pegou muito, assim, né, e graças ao Jimmy, meu sócio, e a Sil, a esposa dele, que nos incentivou a estar lá e tal, e eu realmente não sabia o que esperar de um evento desse, e ali realmente eu fui ressignificando algumas coisas que me mostraram o caminho melhor através do Espírito Santo mesmo, assim, né? E a vida, ela precisa ter os três pilares, assim, né? Que é a saúde, o espírito e o físico, né? Então tu tem que ter três embasamentos, três bases muito bem elaboradas, né? A pirâmide muito bem estruturada, assim, muito bem alinhada para que tu tenha uma vida melhor, para ter uma vida de prosperidade, para ter uma vida de sucesso, para ter uma família bem, uma família boa, uma família em paz, né? Uma família funcional, que a gente costuma dizer, né? Então ali eu fui bastante constrangido nesse ponto, né? Entendendo, deixando de usar algumas coisas como desculpas e mostrando que isso, algumas coisas do meu passado, né, familiares até, deixar de usar isso como desculpas e entender que isso era um combustível, que eu precisava passar por aquilo ali para poder ter a minha família hoje e viver da melhor maneira hoje, assim, né, mexer isso aqui na nossa casa, né. Então foi isso, né, foi a questão da certeza da teologia, isso eu tenho certeza hoje que foi o Espírito Santo mexendo comigo, o Protagon, o curso Alpha também, pô, foi um curso que mexeu fortemente, assim, né? E eu lembro até hoje, teve um culto na igreja onde o pastor Rafael perguntou, assim, né, quem queria se entregar realmente para Jesus que fosse até lá na frente, né? E eu não ia, assim, né? Eu realmente não ia. E como se eu tivesse sido empurrado, assim, de verdade, gente. Foi Não fui tipo eu, tá? um empurrão, assim, quando eu abri meu olho, eu já estava lá na frente do altar, assim, e chorando muito mesmo, né? Foi um momento, foi um culto muito forte para mim, e ali realmente eu senti que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo, sabe? E é muito louco que quando é o Espírito Santo, assim, né, mexendo com a gente, pra quem não tem esse entendimento, né, cara, tu chora e tu não consegue segurar o choro, né? Não dá. Tu se arrepia e tu não consegue não se arrepiar. É muito louco, né? Mas só quem entende, quem vivencia isso vai entender. Quando você realmente entrega a tua vida pra Deus, tu deixa o Espírito Santo guiar o seu dia, te aconselhar e tu realmente dizer, direciona o que eu preciso, e ele vai te constranger quando necessário. Mas se você não entregar a tua vida para Cristo, não aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, não vai acontecer, né? Uhum. Então, quando a gente fez o Protagon, isso foi em dezembro de 2024, virou o ano, a gente não tinha ainda esse contato direto todo dia, diário. E aí a gente resolveu, vamos fazer um plano de leitura, né? Vamos fazer, beleza. E a gente foi, né? Mas assim, vamos pensar que até o legendário não era, alguns dias a gente até dava uma falhadinha, assim. Não era algo Cara, assim até a maio ali, mais ou menos. Tipo, tinha dias que falhava, mas a maioria não falhava, claro. Então, todo dia a gente lá lia, indiferente do horário, se era de manhã, se era tarde, se era noite, mas acabava lendo ali os 3 versículos que são, né? Então, a gente conseguia. Então, muita coisa, né, mudou, ressignificou na nossa vida e a gente foi cada vez mais se aprofundando. a gente foi se relacionando com Deus, né? Hoje eu entendo. E de verdade, sim, né? Quando eu falo de vícios, até o ano passado, assim, o ir para a igreja era realmente ir para a igreja, né? Ele não tinha coisa que não mudava, assim, né? Porque a gente estava num fluxo, assim, não entendia como eu falei. O protagonista realmente foi uma virada de chave, assim, de entender o quanto é importante a gente se entregar e se relacionar diariamente, né? Enfim, mudar muitas coisas, né? E aí algumas coisas a gente já trouxe para dentro da nossa casa, né? Para o nosso relacionamento. Isso melhorou bastante. E aí eu tomei algumas decisões a partir da virada do ano, assim, né? Eu falei, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Eu tinha vícios que eu não considerava vício, né? Então, pô. E aí, em determinado momento ali no próprio protagonismo, isso veio muito claro para mim, assim, né? Cara, não, tu precisa de ajuda, né? Eu nunca pedi ajuda, esse eu acho que é um detalhe importante também, né? Eu nunca fui uma pessoa de pedir ajuda, eu sempre sofri quieto, né? Nunca fui de abrir muito o que eu tava sentindo, de reclamar ou de pedir ajuda, cara, não tá legal, não tô dando conta, né? Tá me sobrecarregando aqui ou ali, enfim, nunca fui assim de levantar a mão e pedir ajuda, né? E ali eu entendi que isso era um problema e que Só Deus é a solução.
e que a gente precisa ser muito mais sincero dentro da nossa casa, né? O nosso relacionamento mudou muito, assim, né? Então, eu acho que principalmente a nossa vida como casal, né? A vida de um casal é importante estar bem alinhada para que vocês possam ter esse relacionamento com Cristo também. Como eu falei, é um tripé mesmo, né? Corpo, mente e espírito. As três coisas precisam estar bem. Então, tu precisa ter um corpo funcional, você precisa ter uma casa muito funcional, né? Você precisa ter o teu espírito bem alinhado, né? E a... É Esqueci a da alma, né? terceira. A A alma. questão É. das tuas A emoções, cabeça, né? né? A A cabeça. cabeça. A cabeça bem organizada, assim, né? E seus problemas não são bem resolvidos, porque muitos problemas ainda demoram um tempinho, né? Mas pelo menos com objetivos, entendendo que precisam ser resolvidos, pedindo ajuda, né? Tendo paz, deitando no travesseiro e tendo paz, né? E aí, quem conhece o Álvaro das antigas vai olhar pra ele e vai falar: cara, do nada ele mudou, que lavagem cerebral foi essa? Quando a gente foi pro Otagon, realmente foi uma lavagem cerebral, mas que mudou muita coisa na nossa vida. Claro, queriam vender outro curso, a gente não comprou. Não precisa comprar, não é sobre isso. Mas é sobre você sair do vitimismo, entender tudo que você tá de falha, entender quais são suas amarras na vida para você desbloquear. Então, para nós foi muito bom. Mas a gente entender, né, que nem o Álvaro falou a questão do vício, de que isso é. Gente, quando eu falo de vício, é vício de tudo, tá? Na questão dele era algo, mas às vezes vão pensar: comida, compra, né? Bebida. São outros vícios que às vezes, eu tô triste, vou comer, tô frustrado, vou beber, tô estressado, eu mereço beber, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Essa questão do merecimento o tempo todo como uma fuga. Sendo que a gente pode buscar ajuda em outra pessoa, que é É. Deus, né? Que é nosso pai. E entender essa parte de paternidade é muito importante, que talvez as pessoas não entendam. E que para nós foi muito rápido, né? Mas não tem como a gente explicar por que foi tão rápido, sabe? Foi algo muito intenso e rápido, claro. Mas para quem não olha de fora, pensa, pronto, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele tá ali de novo, viciado, sabe? Cara, a gente sabe que não, se você realmente entrega a tua vida para Cristo e você tá, né, tipo, enfrentando batalha, porque a gente enfrenta a batalha diariamente, tá, gente? A vida com Cristo não quer dizer que você vai ser, que nem a música lá, Deus, eu tenho tantas bênçãos, sabe? Não é só bênção, claro, né? A vida com Deus tem muitas bênçãos, mas também tem muita batalha, tem muita guerra para ser enfrentada. E é isso que o inimigo quer, o inimigo quer destruir família, o inimigo quer destruir casamento, e ele normalmente pega nas nossas filhas, pega no nosso financeiro, pega no nosso trabalho e assim por diante. Então, entender principalmente de que uma vida com Cristo não é apenas vitórias e bênçãos é um ponto muito importante ser falado também, né? Porque a gente às vezes pensa que É, é só bênção, e não é. a vida é feita assim, a vida adulta é complicada, né? A gente sabe, não adianta florir assim, né? Mas é bem isso, é quando a gente ressignifica algumas coisas, consegue entender isso, né? Do tipo, cara, a batalha vem, mas tu tá preparado para isso. Você vê uma luz no fim do túnel. Como eu falei antes, a gente começava a subir, mas a gente não sabia onde a gente queria chegar e acabava caindo. Hoje não, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então a gente começa a subir, às vezes rola um pouquinho para baixo, mas já tá subindo de novo, né? A gente enfrenta a batalha e a batalha, pô, tu tem que estar com a base forte. E a base ela vai te arrastar um pouquinho assim e daqui a pouco sobe de novo, sabe? Mas é bem isso, é estar preparado para quando vem as batalhas. E geralmente antes a gente não estava preparado para isso, assim, né? Não se preparava. E, bom, como ela falou do Protagon, assim, eu acho que cada lugar, hoje a gente aprendeu, cada lugar que a gente vai, cada imersão que faz, cada curso, cada treinamento, a gente precisa tirar o melhor para nós. Precisa ir com um objetivo, entender alguma coisa, né? Então, vou fazer o Legendários, cara. O que tu vai buscar lá, né? Eu vou fazer o Protagonista. O que tu vai buscar lá? Vou fazer um curso na igreja. O que tu vai buscar lá? Vou fazer uma faculdade, qualquer curso. O que tu vai buscar lá? Né? Então, acho que é importante isso tudo, porque esse vai ser o que é melhor. Em todo lugar vai ter coisas que não vai fazer sentido para você, mas você precisa entender o que você quer agregar, o que faz sentido e levar isso adiante, né? E não criticar as outras coisas, pô, porque tem pessoas que precisaram daquelas outras coisas que foi falado, foi explicado, foi estudado, mas não é necessário para você, né? Mas enfim, só um parênteses aí. Então, acho que é isso nesse vídeo, né? Depois, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vida pós, né? Conhecer Jesus. Então, a gente falou um pouquinho agora sobre a questão do nosso encontro com Deus, de como a gente realmente voltou para a igreja, de como a gente, né,
conheceu Jesus Cristo e vive isso aqui. Agora, nos próximos, a gente vai falar um pouquinho de como nós vivemos aí na nossa vida cristã, nessa caminhada, e ele vai falar um pouquinho também de legendar. Então é isso, se você curtiu, se você gostou, curte teu vídeo, clica aqui em gostei e compartilha com quem você acha que precisa.